pessoal, tudo bem? Aqui é a Nana, sejam bem-vindos ao canal. E hoje nós iremos papear sobre Cilada, do Harlan Coben. Esse livro foi publicado no Brasil pela editora Arqueiro, com tradução de Marcelo Mendes. Atualmente ele ganhou uma adaptação na Netflix, uma adaptação argentina, é um formato minissérie. Então já pode imaginar que tem umas grandes mudanças, porque o livro, né, ele é estadunidense, então uma cultura e território completamente diferente. Esse lado é assim, não li muitos livros do Harlan Coben, mas dos poucos que eu li, esse lado é um dos meus favoritos. Então já fica, ai meu Deus, vão estragar o livro. Eu vi só um episódio, posso falar, tem muita coisa diferente. Principalmente porque esse lado é repleto de mistérios, né? Não é só uma cilada que tem aqui, tem mais de uma. E deu pra perceber ali do primeiro episódio que eles tentaram fazer, sabe, algum chute na história. E também você percebe, né, que o Alan, talvez às vezes ele vai um pouco além da realidade e na adaptação isso acaba cortando também. Eu só assisti o primeiro episódio, eu falei, não, vou gravar o vídeo primeiro para poder falar sobre o livro, não misturar, ficar jogando raiva, nem nada disso. Ainda pretendo continuar a série. Aproveitei que eu tava com o promocionado Kindle Limit, então fui fazer uma leitura. Já tentei comprar esse livro uma vez na Bienal, gente, não consegui. Ele é meu livro favorito que vive, sabe, fora de alcance. Na Bienal tinha esgotado. E esse ano eu não fui na Bienal, então também não sei se estava por lá. Mas toda vez que eu tento comprar, ele tá fora de alcance. Como mencionado ali, pouco do autor, mas gosto muito, porque as tramas dele tem sempre muitos mistérios, muitos personagens. E ele adora uma bola de neve, né? Uma revelação atrás da outra. Então eu gosto dele, né? Dos poucos eu li bem pouco e, como eu falei, dos poucos eu li esse lado, é um dos meus favoritos. Pretendo ler mais dele. Claro que ele é uma simpatia pura, né? Se você acompanha ele nas redes, sabe que ele é simpatia pura. Vamos ensinar aqui a Nova Jersey. E temos, como eu falei, tem mais de um mistério aqui. O primeiro deles é o polêmico, que é o principal, envolvendo o assistente social Dan Mercy. Ele caiu numa pegadinha do mal de uma jornalista chamada Wendy Tite, né? E aqui o pessoal mora em meio que um bairro porque todo mundo se conhece, porque as crianças de cada um vão tudo na mesma escola. Ela tem esse esquema com a equipe dela de armar armadilhas para pegar pedófilos. E ela recebeu essa denúncia no e-mail e resolveu armar um esquema para flagrar o Dan indo esse encontro com uma menor de idade. Tudo aqui é no suposto. O suposto meio que ela nem averigou de quem recebeu, supostamente menor de idade. E depois que ela filma, né, o Dan entrando nesse lugar, essa kitnetzinha, para se encontrar com a suposta menina menor de idade, a vida do rapaz vira um inferno. Ele não pode ir lugar nenhum. É reconhecido, as pessoas começam também a excluir a ex-esposa dele das coisas, como eu falei, que eles tudo se conhecem, então, na escola, porque a ex-esposa dele vai e tem as filhas do novo relacionamento dela também estuda, as pessoas provocam, se afastam, não incluem mais ela nas coisas, é demitido e também apanha na rua, então precisa meio que se isolar e sumir. Só que a Wendy estava se achando com tudo isso aí por achar que tinha apreendido mais um pedófilo, mais um criminoso, suposto criminoso. Isso aqui, as coisas aqui são meio que no suposto. Ela não acaba sendo flores para ela, porque o Dan acaba indo pro julgamento e ele é absolvido. E com isso a Wendy perde o emprego. E no paralelo temos o caso da Hayley McWade, que é uma menina jovem de mais ou menos idade aqui, da menina do e-mail, que desapareceu em uma noite assim da casa dela. E tem meses, né, vai de dias, semanas a meses que os pais não têm notícia dela. E o detetive que está investigando o caso, ele já está perto ali de se aposentar e encerrar ali a carreira, quer que esse seja o último caso para entregar, para deixar a família, né, em conforto, dar uma notícia. Só que não tem rastro nenhum. Nesse tempo, a Wendy tenta manter contato com ele, porque ela espera que ele confesse e ela recupere um emprego. Só que em um dos encontros dentre os dois, algo dá muito errado. E vamos dizer assim, sem tanto spoiler, que Dan sai de cena
ia dado como morto. Então a polícia decide revisitar por onde ele andou, apesar de que muita gente acredita que ele foi absolvido de forma errônea, como a Wendy, né, pensa, e não quer muito assim que investigue, então, né, que se ele morreu foi uma limpeza, mas algo ali, né, tem uma pulguinha atrás da orelha da Wendy que ela acha que tem algo muito suspeito no ar. Ela continua investigando por onde o Dan andou até esse ponto em que ele sai de cena, principalmente depois que o celular da Hayley McRae, a adolescente que desapareceu, é encontrado em um dos hotéis em que o Dan ficou hospedado. Então, forçando a vida do Dan, o Andy decide revisitar o passado dele, porque a ex-esposa fala que ele sempre foi um homem assim, meio... não muito aberto a revisitar o passado, a contar coisas. Ele gostava de viver ali com ela no presente. E até hoje ela não sabe muito bem o que deu no relacionamento. E deu errado, eles simplesmente se separaram justamente por ele ser, né, meio manter algumas coisas só pra ele e não conversar muito. Ela já tem até um novo relacionamento com um novo rapaz, aí tem a filha mais nova com ele. E a Wendy também, elas se conhecem por causa da escola das crianças. A Wendy é uma jornalista, uma mulher viúva, e é atormentada pela assassina do marido dela, porque tentando se recuperar e quer fazendo ali as reuniões da AA e fica mandando cartas pedindo perdão tanto da Wendy e do menino, só que a Wendy não quer e é uma coisa que perturba ela boa parte da narrativa aqui. Então ela decide visitar o passado do Dan, é quando ela conhece o Clube de Paz, liderado pelo Phil Turnbull, e é bem engraçado os encontros que eles têm ali, porque são vários homens que não tiveram sucesso na vida, então eles se reúnem para falar coisas que levantem a autoestima. E nesse momento aqui o Phil, ele entra na narrativa e a história se expande de um jeito que, meu Deus, às vezes eu me sentia até meio zonza lendo aqui, porque é tanta coisa, tanta gente. Pra releitura, eu não lembrava muito o que tinha acontecido com a Hayley, então eu fiquei meio que surpresa novamente. É tanta coisa. Você é capaz meio de confundir quem fez algo com quem. Mas é muito interessante como eu falei, todo esse pessoal aqui, eles moram ali no mesmo bairro. Então, a história é óbvio, você já está entregando um cenário que talvez aconteça. Só que o Phil também não está nessa história a troco de nada. E conhecendo o Dan, no caso o Phil, né, um amigo do Dan aqui da faculdade, ela também fica ciente de outros amigos dele da faculdade, um acontecimento que fez que eles se separassem. E também como todos estão hoje em dia. Tudo que faz o Andy questionar-se todo o trabalho que ela teve em acusar o Dan estava realmente certo. Todos os personagens aqui desse livro, eles não são 100% inocentes. Todos eles têm ali uma construção, algo, sabe, imperfeitinho na personalidade. Isso é algo que eu gosto bastante, porque deixa o gênero aqui mais real, mais realista. A narrativa, ela tem esse formato meio novelístico, né, uma novel, porque são vários pontos de vista. Não é só do ponto de vista da Wendy, tem sempre alguma, como a gente não pode esquecer do caso da Hayley aqui também, uma hora eles se conectam pelo encontro do celular, então muita gente por achar que estava no quarto ali do Dan, acho que ele está envolvido, então acabam se conectando. E tem essa história do Phil também, do Phil e os amigos do Dan da faculdade, e o que aconteceu para que a amizade entre ele, todo esse grupo se estremecesse. E as tramas do Alan Coben são perfeitas para quem gosta de várias reviravoltas enquanto tá lendo. Dali do meio pro fim, você vai se deliciar, com certeza. E assim, gente, é um suspense delicioso. Tem essa questão das reviravoltas, mas também ele também dá momentos ali meio cômico. Tem um rapper maluco aqui, lá no grupo do Phil, e o sogro da Wendy. Ele tem essa capacidade de fazer a gente desconfiar de todo mundo. Se desconfia até dos adolescentes que surgem aqui. É maestria dele por construir personagens sem ser tão Disney, perfeitos, que tenham defeitos. E ao mesmo tempo ele consegue, de um certo modo ali, humanizá-los. No caso, principalmente do Dan, que questiona a gente muito de que lado a gente fica
Principalmente no final, um lado, ele ali no final, você vai pensar bastante de que lado você tá e o que você faria em algumas situações. Tem um personagem aqui que é muito interessante, que todo esse caso do Dan acaba dando um gatilho nele, que ele fica obcecado pelo Dan, porque ele passou por algo, assim, ele e o filho, né, envolvendo a questão da... Então, ele fica com muita raiva, engatilhado, e quer fazer justiça com as próprias mãos. Com isso, ele conta com a ajuda de uma advogada, que também é um outro ponto de humor aqui, porque a mulher é louquíssima. E mais um momento para questionar a gente, leitor, o que a gente faria nessa situação. Aqui, em muitos momentos, como eu falei, a série fez uma limpeza, né? Pelo menos no primeiro capítulo, em coisas que poderiam ser fantasiosas demais ou fora da realidade, mas para mim uma coisa que não é fantasia ou fora da realidade é essa questão envolvendo as reações que os personagens têm ao caso do The Nurse, que muitas aqui são, né, coisas bem reais, como a reação da Wendy, a possibilidade dela voltar atrás no que disse, também esse moço que fica irritado, engatilhado com o caso, pensando muito no que aconteceu com o filho dele. E temos a ex-esposa, que é o tom mais emocional, porque ela, óbvio, foi ex-esposa e nunca viu o Dan como uma pessoa ruim, apesar dela estar, né, recebendo ali todas as coisas ruins enquanto ele está sumido ou morto. Tem uma coisa aqui de respostas, né, estarem longe, mas também muito perto. Se é por assim dizer, para terminar e atiçar vocês a lerem esse livro ótimo, excelente no caso, né, porque é meu favorito, do Harlan Coben. E, como eu disse, eu espero ler mais coisa deles e indicar aqui para vocês. Me contem, qual é o seu livro favorito do Harlan? Vocês gostam das adaptações das Netflix? A galera implica bastante, né? Mas eu acho legal eles não centrarem só em apenas um cenário e expandirem para outros países. Fica legal, uma cultura diferente, né? E o que não falta desse nome é história para adaptar. Obrigada por assistir o vídeo até o final e bebam água.